boa tarde a todos, quase boa noite, na verdade, está começando a escurecer aqui, pouquinho atrasado, né? Oh, peraí, tá sem som isso aqui. Estou fazendo um teste aqui para ver se o som está funcionando. Já começamos aqui, tá? Já começamos por aqui, só testando se abrir uma outra aba aqui para ver se alguém estiver ouvindo dizer que tem o som. Ah, aqui, o Juliano já está dizendo boa noite, então significa dizer que o som está funcionando aí, ok? Boa noite então para ti também. Me ajeitando aqui com um pouquinho de atraso, né? A gente começa geralmente ali pelas 18 horas, hoje já é 18h16, né? Acabou atrasando uns minutinhos. O Juliano está dizendo que o som tá ok. Então provavelmente está escutando o nosso cachorro ladrar aqui do lado aqui. Ele gosta de se meter aqui nas conversas, né? Pois bem, meus caros, algumas reflexões a respeito do país. Eu prometo que no determinado programa falaremos também do processo eleitoral da Universidade Federal aqui, né? Talvez segunda-feira que vem algumas ponderações a respeito disto, mas aqui algumas questões nacionais que deveras me deixam extremamente preocupados, né? Acerca do nosso país, né? Uma questão que assusta, por exemplo, o debate moralista a respeito da corrupção produziu esta aberração de governo que nós agora estamos aí adiante. Eu aqui considero este governo uma aberração, né? Peço desculpa às pessoas que porventura ainda acreditam que este senhor que se elegeu presidente com base num processo fraudulento das fake news, ou melhor, tá ok, saiu do meu vocabulário, o som tá ótimo, e sim, o cachorro participa. O Juliano aqui tá escutando, então, o cachorro aí que acabou passando gente aqui na frente de casa e ele continua latindo, inclusive, tá? Atrapalha, inclusive, um pouco a reflexão, mas isso faz parte desse improviso que a gente faz por aqui. Voltando, então, ao senhor tá ok, como diz o Juliano, né? O presidente Bolsonaro, né? E a pauta moralista a respeito da corrupção, que reproduz, por exemplo, uma denúncia de ameaça de uma deputada mineira do PSL, deixa eu até ver o nome dela com absoluta certeza, que eu aqui não vou ter que dar uma olhada aqui para o lado aqui, a deputada do PSL de Minas Gerais, a Ale Silva, que está dizendo que está sendo ameaçada pelo ministro do Turismo e deputado federal, o mais votado de Minas Gerais, né, do PSL, o deputado, o rapaz lá, o Marcelo Antônio Álvaro, tá? Aqui, o Jackson, um grande lutador, né, do CIMI, está dizendo parabéns, César. Agradeço também o teu prestígio aqui nessa nossa conversa. Olha, é extremamente grave quando uma parlamentar denuncie um suposto esquema de laranja, né, que envolve o ministro do Turismo e derruba por terra todo o discurso moralista. Há poucos dias, né, o TRE do Mato Grosso do Sul cassou a senadora Selma Arruda, que era chamada como a Moro de Saias, né? É uma coisa um tanto sexista, né, do ponto de vista da concepção, mas exatamente nesse sentido, a ideia moralista, o debate moralista acerca da corrupção e que produziu esta aberração. Eu tenho para mim que o governo Bolsonaro, e eu falo isso com a associação que se faz a uma série de relações espúrias que ele tem, o governo Bolsonaro é o governo do crime organizado, né? E das várias facções do crime organizado, seja ela a milícia, o jogo do bicho, a rede de prostituição. Não à toa o rapaz lá da casa de prostituição Bahamas fez aquele espetáculo deprimente no dia da prisão do Lula, de liberar a festa e botar uma faca no pescoço de uma das garotas do programa, né? Eu acho que é muito emblemático isso, tá? O moralismo produziu esta aberração, tá? Que o Zanzovo, né, eleitor do nosso município de Guatambu, boa tarde para ti também, Valdir, tá? Valdir Zanzovo,
tem uma atuação de luta, né, no sindicato dos trabalhadores do transporte coletivo, não é? Meus caros, esse é um pressuposto, então, né, o pressuposto da ameaça, né, à deputada do PSL, né, pelo deputado mais votado do PSL em Minas Gerais, né, e que é o atual ministro do Turismo. A segunda questão, né, é a lógica de paralisia pela qual está submetido o Ministério da Educação. Tá, se trocou de ministro, mas assim, o desenho é muito de pessoas que não têm vínculo com a educação. Né? O INEP hoje, um delegado da Polícia Federal assumiu o INEP. Então está muito mais na lógica, né, pegando aqui o Foucault, né, do vigiar e punir, né, do processo autoritário, né, do processo da chamada guerra cultural contra aquilo que ele chama de marxismo cultural, né, termo que eu particularmente desconheço, né, eu conheço o termo do marxismo enquanto concepção política, né, o termo marxismo cultural, para mim é mais uma dessas invenções clichês e de fake news, desculpa, de fake news do Olavo de Carvalho, né, e que acaba reverberando, inclusive, na universidade, assim, com a réplica, né, com a réplica desses argumentos clichês, né, muito na lógica da indução da lógica persecutória, né, e que redundou hoje, né, com a prisão de uma docente de um instituto federal no estado de Goiás, agora não me recordo exatamente a cidade, né, que mostra, né, esse caráter do cerceamento da liberdade de expressão que está ficando muito claro, né, muito escancarado, né, o processo autoritário avança, né, nesse governo não dá nem para chamar de governo dos generais, né, de parcela dos generais, né, e a parcela dos generais saudosista de 64, né, do golpe militar de 64, né, que é comemorado e homenageado por aquele que é o presidente da República. Tá? Aqui eu quero só destacar, então, o Antônio da Rosa, né, grande amigo de longa data, desde lá de Linha Monte Alegre, né, o Tono. Boa noite, César, é isso aí. O Tono, eu chamo de Tono, né, o Tono me batizou, inclusive, era ministro da comunidade católica lá da Linha Monte Alegre, né, e então eu tenho um carinho ali pelo Antônio, pela Isadira, a esposa dele, que foi minha professora de terceira série, primária, né. Meus caros, aí tem uma outra questão, que é, voltando àquela visita do nosso presidente a Israel, a fala do presidente israelense, não do Netanyahu, do primeiro-ministro, uma fala do presidente israelense, né, dizendo que não se pode perdoar o Holocausto, conforme quis falar o nosso presidente. Então, olha que deprimente, né, do ponto de vista diplomático, olha como isso é vergonhoso perante o mundo, porque, olha só, você vai para Israel numa lógica extremamente submissa, né, belicista, essa é a articulação, belicista militar, né, daquele que está encravado lá para ser uma costura, né, uma costura e o enclave dos interesses norte-americanos, estadunidenses, né, na região do Oriente Médio, né, que é o Estado de Israel, né, nessa lógica do sionismo, né, da refundação de Israel, né, o sujeito vai lá e faz uma fala e faz um movimento, né, que desagrada a comunidade árabe, né, a ideia de reconhecer Jerusalém como a capital israelense, ou, quem sabe, né, mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, tá? Você desagrada do ponto de vista comercial as relações estabelecidas, né, do ponto de vista de que os palestinos reconhecem Jerusalém a sua capital, né, e aí as negociações tratam da divisão de Jerusalém, do ponto de vista Jerusalém ocidental, Jerusalém oriental, para Israel, para a Palestina. Mas não é só isso, ele consegue desagradar também os israelenses. E não é só os israelenses de Israel, é o judaísmo estabelecido no mundo, quando você institui a lógica do perdão ao regime nazista, que colocou nas câmaras de gás milhões de judeus, e nos campos de concentração, né? E aí, do ponto de vista diplomático, é uma tragédia de enormes proporções, tá?
de enormes proporções. Então, é extremamente grave, extremamente assustador, porque o problema não é nem só as bobagens que o presidente fala, é que o ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, né, ele é péssimo do ponto de vista da diplomacia. E isso não sou eu que estou dizendo. Quando você lê qualquer nota de qualquer segmento da imprensa, e daí não adianta dizer a extrema imprensa, né? As coisas estão ali, né? Estão claras, né? Aliás, é interessante porque também tem um outro detalhe, né? O governo Bolsonaro elevou os gastos com publicidade em 61%. Então, cortamos da Globo, mas hoje a Rede Record, né, é o canal que mais recebe recursos federais e o SBT também aumentou exponencialmente e as coisas são muito mais graves, né? Não sei se vocês repararam, eu vi essa notícia por alto, o governo cedeu um passaporte diplomático para o Edir Macedo e para sua esposa. É mais grave. O Paulo Henrique Amorim, apresentador do Domingo Espetacular, que tem uma postura crítica à esquerda, sim, ele tem um posicionamento à esquerda, ele acaba de ser demitido, pelo que citam alguns sites de notícia, foi demitido da Rede Record. Você imagine se isso acontecesse no governo Lula, porque qualquer reclamação que o governo Lula fazia de qualquer apresentador, né, era taxado de censor. Governo Lula, governo Dilma, qualquer reclamação. Quem não lembra, por exemplo, que os caras diziam que o PT estava querendo censurar a voz da Raquel Sherazade, quando ela fez uma fala extremamente ruim, na minha concepção, a respeito do que é o Estado Democrático de Direito, quando falou, se justifica que se agrida as pessoas, né? Tipo, o rapaz que tinha roubado uns boné lá no Rio de Janeiro. E aí depois, quando foi se ver, os caras que amarraram para bater aquele rapaz lá, tinham passagem por lesão corporal, por tráfico de drogas e tentativa de estupro, né? Esse é o problema do moralista. O moralista é o sujeito geralmente sem moral. E aí por isso ele é um hipócrita. E aí ele aponta o dedo, ele vê o defeito no outro e não consegue olhar para o próprio rabo. Desculpa aqui, é uma expressão um tanto pesada e dura, né? Tu imagina então se troquemos agora, fosse ao invés do governo Bolsonaro, fosse o governo Lula, e ao invés do Paulo Henrique Amorim fosse o Arnaldo Jabor, e que a Globo tivesse demitido o Arnaldo Jabor neste cenário, né? A Globo fez o contrário, ela demitiu o Franklin Martins, porque o Franklin Martins não batia no PT, né? Nos comentários do Jornal Nacional, quem buscar pela memória lá por 2004, 2005, vai lembrar disso, né? O Franklin Martins tinha uma postura muito tênue, se atinha aos fatos, tinha uma certa polidez, né? Diferente do Arnaldo Jabor, que me metralhava, diferente da Miriam Leitão, que fazia aquilo que o Paulo Henrique Amorim chama de urubologia, né? Então, meus caros, é um cenário de cerceamento da liberdade de imprensa. Tá ficando claro isso. É você usar a verba estatal, pública, né, para fechar, principalmente com o SBT e com a Record, a voz praticamente uníssona, né, do ponto de vista de uma visão pró-governo, unicamente pró-governo, que o Olinto está dizendo que é um governo de covardes, mentirosos e machões que no fundo são enrustidos sexualmente. Enfim, eu não posso precisar, né, mas pode ser que por trás de toda essa, inclusive dos ataques, né, de homofobia, misoginia, machismo, pode ser que nós tenhamos questões sexuais não resolvidas, né? Eu não sei, eu só estou ponderando em cima daquilo que tu disse. Que o Ned está dando boa noite, a Caru só faltou dizer que como também não houve holocausto, deprimente e vergonhoso. Pois querer negar o ministro Moro, o ministro da Justiça, isso é assustador, né? Querendo tergiversar sobre o termo ditadura militar. E daqui a pouco vão querer negar que houve um holocausto. Né? Vão querer ser revisionista histórico não só do Brasil, da Alemanha também. Na Alemanha há um processo histórico muito forte de relembrar para que não se repita um regime totalitário, para que não se repita um regime de exceção que mandou milhões de pessoas para os campos de concentração, pessoas morreram nos campos, nas câmaras de gás, comunistas, judeus, ciganos, homossexuais, né, sociais-democratas, né? Aqui o Valmor está dando boa noite também, o Olinto, não existe liberdade de imprensa, existe quem paga mais ou patrocina mais. E é por isso também que eu uso a rede social, né? Por mais que o meu alcance aqui possa não ser
lá grandes coisas, mas eu estou falando com algumas pessoas, não é? E vocês aqui estão ajudando, alguns compartilham, alguns depois seguem o meu canal lá no YouTube, porque eu geralmente repasso esse vídeo para lá, porque ele fica salvo lá para quem quer olhar, às vezes, com mais tempo, com um outro contexto. Pois bem, e obviamente todos os. Eu tenho acompanhado muito o Brasil 247, TVT, que é a TV lá, TVT, TV dos Trabalhadores, alguns canais dos estados, né? Infelizmente a TV Brasil já passa por um processo de desmonte, a EBC como um todo, a Rede Minas em Minas Gerais idem, mas a TVE da Bahia ainda tem esta posição, aí você pega a Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Viu Mundo, o Sul 21, Rede Soberania, a revista Fórum, né? DCM, alguma coisa ainda, alguns desses todos, o Brasil de Fato, né? Precisam melhorar um pouco a sua programação do ponto de vista de produzir informação, né? De produzir de fato, né? E não replicar. O Brasil 247 tem esse problema, ele replica as notícias da Folha, do Estadão, do Globo, né? Enfim, acaba ficando um pouco na mão da mídia patronal, sem produzir a informação. Então, meus caros, aí este cenário vai, infelizmente, se refletir num desastre do ponto de vista. As pessoas falavam que era só tirar a Dilma que a economia reagia, né? Pois bem, nós estamos aí, né? O mês de fevereiro, um dos piores da história do ponto de vista da completa inanição da atividade econômica. Você chega nos empresários, né? Que as pessoas acham que todo empresário é de direita, né? E é um ledo engano. Na verdade, o microempresário, ele entendeu o que foi um governo de inclusão social, um governo de inclusão pelo consumo, né? E se você chegar nas pessoas, nas redes de mercado, nos mercados menores de bairro, ou mesmo nas redes de móveis e eletrodomésticos, as pessoas vão dizer, mas tá vazio, as pessoas não estão comprando nada. Chamou atenção que numa rede de mercado grande, em Chapecó, a vendedora ofereceu o ovo de Páscoa e a gente disse que fez minha esposa acabou fazendo um sorriso assim, daí ela disse, não está vendendo nada, né? Numa rede de mercado grande aqui de Chapecó. Então isso significa que do ponto de vista do capital, não estou falando aqui de socialismo, comunismo, bolivarianismo, não estou falando nada disso. Eu estou falando do ponto de vista do capital. O país está paralisado, porque o problema do país, diferente do que se fez crer do ponto de vista do moralismo, o problema do país não é a corrupção. Porque se fosse a corrupção, é isso que eu estou falando. Hoje nós temos uma quadrilha. Tem a quadrilha dos milicianos, tem a quadrilha dos bicheiros, tem a quadrilha da lavagem de dinheiro via pentecostalismo, né? Parte, né? Não estou dizendo que todos, mas parte, né? Tem a quadrilha ligada aos bancos, né? Representada pelo Paulo Guedes, que quer entregar a previdência pública para os bancos, né? Essa que é a reforma da previdência, tá? Então, meus caros, o problema da corrupção foi um discurso moral para levar as pessoas para a rua com a camisa verde e amarela. Olha a contradição, a camisa verde e amarela da CBF corrupta, né? Com um monte de pessoas corruptas liderando esses atos, né? Em todos os lugares você vai encontrar o cara que tem processo por peculato, por improbidade administrativa, por formação de quadrilha. Em todos os lugares ia ter pelo menos um ou dois ou três pessoas assim que estavam lá nos microfones gritando, né? De 2015 para cá. O problema do país reside, e isso vale também para os governos do PT, né? Que o rentismo parasitário, né? Não produz nada. O problema do país está na desigualdade social. Os parcos avanços que nós tivemos sociais e econômicos estiveram no processo de inclusão das pessoas. Mas o capital rentista não produz nada. Não produz. Não é por coincidência que em 2014, o último ano que a Dilma de fato governou, o desemprego no Brasil era 4,6%, um dos menores da série histórica. E se você olhar para a Bolsa de Valores daquela época, a Bolsa de Valores ela tinha ali 50 mil pontos, nessa faixa aí. Hoje, eu não olhei para a cotação de hoje, mas deve estar na faixa dos 95 mil pontos a Bolsa de Valores. E a taxa de desemprego está perto dos 13%. O mercado, o setor especulador, o rentismo,
não produz nada. E o processo de concentração de renda e dos processos de corte que se fizeram, né? Reforma trabalhista, corte no salário mínimo, e agora o Mourão falando aí que o salário mínimo ele é muito máximo, né? Falando para uma plateia de empresários, né? O aumento do salário mínimo nas eras do governo Lula e Dilma, acima da inflação, né? Melhorando, nem que seja levemente, o poder de compra, né? Os programas sociais, o processo até mesmo da interiorização do acesso ao ensino superior, as universidades federais, os IFES, os programas habitacionais, isso aí dinamizou a economia e fez com que o Brasil subisse, tivesse passos do ponto de vista do seu PIB, né? A gente falava que ia ultrapassar a Inglaterra em 2014. Já que isso aqui tá pedindo Lula livre, aqui eu não consigo ver o que é esse link do YouTube, depois eu vou ver, Jackson, tá? Mas é importante a tua contribuição, depois eu vou olhar aqui. É assustador, então, né? Eu tenho que fazer esses desabafos do ponto de vista do desmonte, né? Até da própria democracia brasileira e da nossa vergonha mundializada. Eu acabo de ver uma notícia agora, eu passei para o outro link aqui, que o Museu de Nova York cancelou o evento em que o Bolsonaro iria estar com suposta premiação, né? Então o mundo já começa a dar a resposta, né, a este imbróglio, né, no caso, que nós elegemos e que teremos que respeitar, porque do ponto de vista da democracia, é isso que nós temos e nos cabe resistir, e nos cabe construir alternativas, nos cabe nos reconstruir do ponto de vista... a palavra resistência está sendo colocada em desuso, inclusive, mas então a nossa existência, né? Porque é mais do que resistência, é a existência. Um governo que fala que quem procura o osso é cachorro, né? Se referindo aos desaparecidos da ditadura militar, que fala que tem que metralhar o sem terra, que tem que fuzilar a petralhada, que tem que matar, que tem que, no caso, que quem não concorda ou é ponta da praia, ou é o exílio, ou é a cadeia, né? É terrível, é terrível. Então é um cenário assustador. O que nos alenta, né? O que nos alenta é que, independente de tudo isto, há um processo de desgaste muito grande desse governo, inclusive naquelas pessoas que votaram. Eu não consigo crer que esses 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro sejam todos, 56, acho que foi, né? 56, 57, que sejam absolutamente todos eles fascistas. Não é, não quero crer. Eu acredito que uma minoria dessas tem um pensamento pelo extermínio, pelo saudosismo do golpe militar, da tortura, né? Enfim, quero crer, né? E nos cabe dialogar, nos cabe também assumir erros, no caso, autocríticas daquilo que não se fez, mas também não podemos ficar sempre presos no processo da autocrítica. Tem um legado, e nada melhor do que, eu não tenho nenhuma dúvida, não haverá nos próximos 50 anos nada melhor do que o governo Lula e do que o lulismo, do ponto de vista do que se construiu neste país. Não tenho nenhuma dúvida disso. E me desculpe esse governismo lulista, né, mas um pouco do que eu conheci esse país antes e depois. Eu consegui acompanhar isso e eu também sou um pouco do fruto disso. O mínimo de ascensão social que eu tive, eu devo também às políticas públicas, devo também ao nosso esforço, né, ao meu esforço, da minha esposa, mas devo também às políticas públicas. As oportunidades que se abriram e que foram construídas e que eu sei reconhecer, né? Inclusive a Universidade Federal onde eu trabalho, onde eu passei num concurso público, é verdade, né? Onde eu fiz um mestrado, né? E que eu passei também, né? Passei na prova para entrar e passei nas disciplinas e depois do processo de defesa da dissertação. Mas para chegar-se nisso houve uma luta, né? Uma luta dos movimentos sociais articulados nessa região, do MST, da FETRAF, do MAB, do Movimento de Mulheres Camponesas, do SINT, do CIPERS, da APP, do movimento estudantil, das pastorais, das associações de moradores, aqui em Chapecó, o Citracarnes, o Citespem, né, a FETRAN, né, que é a federação, o Sintraf, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, enfim, Cressol, enfim, diversas organizações, instituições e movimentos que consolidaram
esta nossa universidade, por exemplo. Eu estou pegando um exemplo, né, de como este legado precisa ser defendido, este legado precisa ser consolidado e, quem sabe, a gente retorne aquilo que se tinha feito, analisando os equívocos, aquilo que se deixou de fazer, né, os enfrentamentos que se deixou de fazer, né, para aprofundar alguns pressupostos, né, de um país mais democrático, de um país mais soberano, né, de um país mais justo, né. Isso não tem nada a ver com construir o bolivarianismo, o socialismo, né. Não creio que há base histórica do ponto de vista de se construir isso neste contexto. Eu não estou negando aqueles que lutam e constroem isso, né? Eu só estou argumentando do ponto de vista pragmático, né? Daquilo que está posto, aquilo que é possível, plausível, tá? Só que, então, o Alito está dizendo que é um governo apoiado pelas Forças Armadas e pelo STF que vieram para destruir a democracia, a base industrial brasileira. A engenharia brasileira, a engenharia brasileira foi destituída, né, pessoal? Tá? E aí o Elias aqui, Edson Figueiró, né? Boa noite, meu amigo, excelente papo, Colorado. Gremista, né? O gremista Elias, 0-0 ontem, né? Mas meu amigo de infância também, lá da linha Savariz, né? Também um sujeito que sabe um pouco, por me conhecer, sabe dessa origem humilde, né? E sabe quanto a gente sofria lá nos anos 90, né? No governo FHC. Algumas madrugadas que a gente foi carregar frango, né, Elias? Para ter 2, 3 pila para poder comprar uma coca no fim de semana. Não, nem era coca, né? Era aquelas marcas Gluticola, coisas do gênero, né? Coca-Cola era produto luxuoso, né? Não, a gente não tomava, né? Professora Solange, oi também para ti. Meus caros, do ponto de vista daquilo que eu tinha organizado aqui nem anotações, hoje eu acabei nem fazendo anotações, né? Fui incorporando assim e fui falando conforme foram surgindo, né, as falas de vocês, fui dialogando. Me despeço por aqui. Prometo que analisarei a possibilidade de fazer algum programa, talvez durante a semana, falando sobre o processo eleitoral da UFFS, que eu acho extremamente importante. Tem a minha posição, né? Não a escondo, construída, consolidada nesta relação com os movimentos sociais a longa data, desde antes da universidade existir, respeito às outras posições, respeito inclusive as posições que acreditam no governo Bolsonaro, muito embora tenho plena convicção de que não posso concordar com boa parcela das posições, né, e que neste princípio de governo não nos cabe ainda avaliar, mas um horizonte ruim, negativo, né, que se materializa desde o governo Temer, né, desde o segundo mandato da presidente Dilma, lá em 2015, né, onde a crise política prejudicou a economia e talvez a economia prejudicou a, a nossa a política, né? A economia também prejudicou a política e vice-versa, né? Me perdi aqui um pouco na reflexão. Estava tentando deduzir aqui. O Silvio então está dizendo que foram excelentes reflexões e como vamos recuperar esses avanços que estamos perdendo. Provavelmente ele fez no formato de pergunta, né? Olha, eu vejo uma certa apatia social, né? As pessoas estão assistindo, não sei se um pouco assustadas, não é? Mas eu creio que necessitará de muita mobilização popular, né? E também de muita incorporação de informação, né? Essa é outra questão. As pessoas precisam se debruçar sobre os fatos, sobre as minúcias, sobre os detalhes, sobre os dados, né? E sobre as intenções de cada questão. Eu posso pegar o exemplo da reforma da Previdência, mas a gente pode falar de qualquer assunto, né? E uma análise crítica sobre isso exigiria muita reflexão, né? E infelizmente os meios de comunicação de massa, né, os grandes meios de comunicação, eles tendem a estar extremamente atrelados ao capital econômico, né, ao interesse
do sistema bancário nacional, né, dos banqueiros, né, não dos bancários, né, mas o sistema dos bancos, né, ao capital rentista, né, que também a gente pode chamar de capital vadio, né, porque não produz, porque vive da sangria de quem trabalha e produz de fato, né. Mas é isso aí, meus caros. Um abraço a todos, né? Fico por aqui também e agradeço aqui todas as participações. Como eu sempre disse, eu salvo ele aqui, baixo e ele vai para o meu canal Brasil Profundo, né? Que é a playlist, né? No meu canal no YouTube que eu tenho deixado lá e quem quiser se inscrever e também acompanhar por lá, fica à vontade e fortalece também essa pequena ferramenta de comunicação que nós temos por aqui. Até mais.